Você sabia que existe aqui no Brasil o Dia Nacional da Matemática? Sabe quando ele é comemorado? Sabe em homenagem a quem ele foi criado? Já ouviu falar em Malba-Tahan? Fica ligado nesse vídeo. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse oficialmente é o nosso primeiro vídeo de estreia do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Matemática. Essa matéria que só de ouvir falar tem gente que rói as unhas, que arranca os cabelos, mas calma. Porque você vai ver tanta coisa boa que eu vou postar nesse canal aqui que com certeza você vai se apaixonar por essa disciplina. Então aproveita esse momento, já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Bora lá? O Dia Nacional da Matemática é comemorado em 6 de maio, uma homenagem ao professor Júlio César de Mello e Souza, também conhecido pelo pseudônimo Malba-Tahan. Júlio César nasceu em 6 de maio de 1895. Ele era um dos 9 filhos de seus pais, que também eram professores. Desde criança, ele já mostrava a sua originalidade, a sua imaginação, escrevendo histórias com personagens de nome completamente absurdos. Na época de estudante, ele chegou a escrever redações e vender para os seus colegas por 400 réis, que era o dinheiro na época, já mostrando seu talento como escritor. Ele se formou em engenharia civil, mas nunca exerceu a profissão. Ele começou a lecionar história, geografia, passou por física, mas finalmente chegou em matemática. Mas o interessante é que na sua época como aluno, ele tinha um mau desempenho nessa matéria. Ele dizia que o ensino tradicional era o grande vilão. Júlio César não gostava da didática da época, que se resumia a cansativas exposições orais. Enquanto seus colegas utilizavam o quadro negro, ele não se limitava com as coisas tradicionais, ele buscava maneiras para tornar essa matéria mais interessante para os seus alunos, mais atrativa, através de histórias, jogos, problemas e desafios matemáticos. Em 1918, Júlio César trabalhava num jornal. E aí, certo dia, ele levou 5 histórias que tinha escrito e apresentou ao diretor da época. Ele simplesmente ignorou, aquelas folhas ficaram ali na sua mesa alguns dias e aí Júlio César teve uma ideia. Ele pegou as histórias de volta, levou para casa e trocou o nome, colocou um nome falso, R.S. Slade. Ele disse que era um escritor de Nova York. Quando ele apresentou novamente as histórias para o diretor do jornal, aquele homem se encantou e publicou no dia seguinte na primeira página do jornal. Então aí ele percebeu que daquele dia em diante ele só utilizaria um nome falso para publicar suas histórias. E aí, como ele gostava muito de histórias árabes, com o tempo ele criou o pseudônimo Malba-Tahan. Com esse novo pseudônimo, ele escreveu histórias com aventuras misteriosas, envolvendo beduínos, sheiks, magos, sultões, princesas, um livro ao estilo Mil e Uma Noites. O mais famoso, O Homem que Calculava, já foi traduzido para mais de 12 idiomas. Ele conta a história de um homem árabe chamado Berenice Sami, que resolvia situações do cotidiano usando cálculos matemáticos. O pseudônimo Malba-Tahan ficou tão famoso que em 1954, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto autorizando o professor Júlio César a utilizar Malba-Tahan na sua carteira de identidade. Júlio César escreveu cerca de 120 livros. Ele era carioca e faleceu no Recife em 1974, aos 79 anos. O Dia da Matemática virou projeto de lei em 2004, mas foi somente em 2013 que foi sancionada uma lei oficializando essa data em todo o território nacional. Confira agora o problema dos 35 camelos, um famoso problema extraído do livro O Homem que Calculava. Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Berenice, com grande talento, pôs em prática as suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos, perto de um antigo caravançará, meio abandonado, 3 homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios gritavam possessos, furiosos.
Não pode ser. Isto é um roubo. Não aceito. O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo receber a metade. O meu irmão, Hamed Namir, uma terça parte. E Al-Harim, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos, e a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros dois, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a nona parte de 35 também não são exatas? É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer com justiça essa divisão, se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal que em boa hora aqui nos trouxe. Nesse ponto, procurei intervir na questão. Não posso consentir em semelhante loucura. Como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem um camelo? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali, replicou-me em voz baixa Beremiz. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás no fim a que conclusão quero chegar. Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo Jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos pelos 3 herdeiros. Vou, meus amigos, disse ele, dirigindo-se aos 3 irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos que são agora, como vem, em número de 36. E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou. Deverias receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17,5. Receberás a metade de 36 e, portanto, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com essa divisão. E dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou. E tu, Hamed Namir, deverias receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com visível lucro na transação. E disse por fim ao mais moço, e tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, deverias receber uma nona parte de 35, isto é, 3 e tanto. Vais receber uma nona parte de 36, isto é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. E concluiu com a maior segurança e serenidade. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilha em que todos 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro. O que dá um resultado de 18 mais 12 mais 4, 34 camelos. Dos 36 camelos sobram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdali, meu amigo e companheiro. Outro toca por direito a mim, por ter resolvido, a contento de todos, o complicado problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, exclamou o mais velho dos 3 irmãos. Aceitamos a vossa partilha, na certeza de que foi feita com justiça e equidade. E o astucioso Beremiz, o homem que calculava, tomou logo posse de um dos mais belos jamales do grupo e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me pertencia. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro, especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada para Bagdá.